Bom dia a todos, bom dia a todas, boa semana. Como sempre, começando a leitura das inspirações para que a gente possa seguir em harmonia, em consonância com o céu que nos acompanha. E como sempre, a gente vai começar com a fase da Lua, que vai marcar essa semana, e a gente vai falar também sobre os aspectos, as conexões que os astros fazem entre eles, mostrando quais são as nossas próprias conexões com a nossa vida e com a vida que nos cerca. Bom, antes de começar, eu quero dizer que eu tenho um convite para fazer para vocês, especial no final do vídeo. Então, fiquem comigo até lá, acho que vai ser legal. Vamos lá. A semana do dia 10 de julho, ela é marcada pela chegada da lua minguante no dia 9 de julho, no domingo. Então, vale até o próximo domingo, e a lua minguante, como eu tenho sempre dito, é a fase de recolhimento. Ela representa o final do ciclo. O ciclo está se fechando para quando chegar na semana que vem, a lua nova, ser o início de mais um mês até, na verdade, mas será o início de uma próxima semana também, com essa fase nova. E nesse recolhimento, eu acho que é uma oportunidade a gente reparar o que é necessário para que a gente possa chegar cheio de energia, completo, inteiro para a nova fase. Então, tem algumas coisas que a gente tem que revisar. Tipo assim, você vai entregar um trabalho? Revisa o trabalho, essa fase final, só das pequenas coisas que vão fazer toda essa diferença lá no início da nova fase. Então, a ideia é um pouco mais de recolhimento, é um pouco mais de introspecção, de olhar para dentro, de concluir aquilo que a gente quer que ou se feche, para ficar pronto todo um processo, ou que a gente quer que acabe mesmo para ficar livre disso. Então, essa fase das conclusões. E a Lua, a fase da Lua, ela acontece sempre na relação entre ela e o Sol. E os dois estão cada mês numa determinada posição, num determinado signo. Isso que diferencia uma lua minguante de um mês da lua minguante de um mês seguinte, por exemplo. E nesse mês acontece com o Sol no signo de Câncer, que a lua rege, olha a conexão, e a lua no signo de Áries. O signo de Câncer trata da nossa história, né? É o amor às nossas raízes, é alimentar aquilo que nos nutre e nos faz crescer e desenvolver. Uma das questões mais importantes dessa nutrição é a nutrição afetiva, emocional. O signo de Câncer trata do nosso passado, das nossas origens, dos nossos ancestrais, da relação com a nossa família, com a nossa história, com o nosso país, do lugar onde a gente vem, de tudo que aconteceu antes de eu estar aqui e que hoje eu sou muito reflexo disso. Então, eu acho importante a gente nutrir essas relações e até entender, na medida que a fase da Lua é um ponto crítico sempre, é uma mudança durante o ciclo, a gente entender quais são as nossas relações com essas pessoas que fazem parte daquilo que eu chamo das relações de cuidar e ser cuidado. Então, é importante a gente se colocar no lugar de poder ser cuidado e se colocar no lugar de quem cuida. Por outro lado, a Lua, que rege o signo de Câncer, está no signo de Áries. E Áries é impulsividade, é veracidade, é vontade própria, independência, ser senhor de si mesmo, entrar com tudo, entrar com garra, lutar pelas coisas que você acredita que são necessárias conquistar, são suas conquistas individuais que necessariamente implica em lutar. E aí nós temos dois elementos, vamos dizer, que precisam combinar um com o outro para que eles não interfiram de forma a impedir, por exemplo, que uma ação espontânea magoe a si ou ao outro, de forma que crie um clima complicado nas relações. Por outro lado, os nossos vínculos, que a gente passa muito pano em cima de certas coisas, tem hora que a gente tem que chegar e enfrentar de frente, senão o que eu acho é isso, é dessa forma. Então, essa verdade própria, que a nossa verdade não é a do outro, mas é a nossa verdade, ela precisa ser colocada para que o outro entenda, para que nossas relações possam
ser nutridas através de uma autenticidade. A gente também admitir abrir a porta para o outro se colocar na forma que ele é, mas sempre com muito cuidado, sempre com muita compaixão, com muita empatia, com muita simpatia, com muito acolhimento. Então, eu acho que a gente tem que fazer uma medida, né? A lua minguante é uma quina que o Sol e a Lua fazem e que tem que achar uma resultante disso. Então, ser verdadeiro não significa ser grosso, por exemplo. E ser afetivo não significa engolir um sapo. Então, essa é a dinâmica dessa história. Então vamos lá, no dia 10 de julho, na segunda-feira, acontecem duas coisas importantes. Uma é o Marte no signo de Virgem, ele vai entrar em Virgem, então a entrada é importante, e Mercúrio faz uma oposição com Plutão. Vamos começar com Marte em Virgem. O Marte rege Áries, que é o que a gente está falando. Então, Marte é o primo irmão do signo, vamos assim combinar, que ele é o cara que tem a mesma energia, que exerce essa função de quê? De liderança, de força de vontade, de opiniões, de posicionamentos. Marte significa lutar suas lutas e encarar de frente os desafios da vida. E para isso você precisa de ferramentas. E Virgem é a ferramenta que hoje mais é adequada para que a gente possa enfrentar de frente os nossos conflitos, para a gente que possa lutar pelo que a gente quer lutar, para que a gente conquiste um lugar ao sol. E Virgem significa análise. Analisar com muito cuidado, separando o que serve do que não serve, sabendo o que vale do que não vale, exatamente através de um olhar crítico. Então, essa análise é uma análise crítica da realidade, para que você possa ver, vale a pena agir dessa forma ou não? Então, esse é um aspecto. O outro é conectar a sua vontade com algo prático. Não adianta querer. Eu quero morar não sei aonde. Mas peraí, serve para quê? É importante? Isso vai funcionar para alguma coisa? Tem um motivo objetivo e prático para isso? Então, olhar, quer dizer, já elimina, esse olhar elimina muito um monte de coisas que você quer e que, na verdade, não vão funcionar. Então, para que funcione, uma decisão funcione bem, é preciso experimentar. Não adianta decidir só com a cabeça. Tem que experimentar para saber se aquilo vai funcionar. Então, a análise já evita erros, mas experimentar implica em passar por algumas falhas. E aí, a ideia é poder corrigi-las. E volta para a lua minguante, que é um momento de reparação. No dia 10 também, Mercúrio faz uma oposição com Plutão. Isso significa que a nossa cabeça está lá pescando no fundo da nossa alma, nossas angústias, nossas tensões, alguma coisa que está cutucando, que está incomodando. E tudo que estiver incomodando é muito importante que a gente faça uma reflexão disso. Que a gente tenta entender o que está acontecendo, assim como a gente faz uma terapia. Você vai falando, vão surgindo as coisas e você vai entendendo que existe mais coisa entre o céu e a terra, que diz a boa filosofia, na sua própria vida. Então, esse aspecto é um aspecto de investigação do que acontece dentro da gente. O outro lado dessa história é ter um certo cuidado quando você fala e discute alguma coisa. Plutão é um astro que está associado a certas comoções internas, a pressões internas, e que muitas vezes nos levam à perda de controle. Então, aí, às vezes, se não tomar cuidado, podemos falar o que não deveríamos ou o que não gostaríamos de ter dito. Então, essa é uma dica para Mercúrio e Plutão. No dia 11, o Mercúrio entra no signo de Leão. E Leão é brilho, é luz, é vida. Eu acho que a cabeça tem que ficar mais clara, sabe? Essa ideia assim de que a comunicação interna nossa, a gente está falando dessa coisa interior, a comunicação interna, ela pode ser um facho de luz, ela pode iluminar aquilo que é sombrio. Então isso ajuda bastante, assim, jogar um holofote nas coisas mais obscuras da nossa interioridade. E outra coisa importante é saber falar de si. É muito importante saber falar da gente. Não é um aspecto necessariamente narcísico, pode até ser, mas eu acho que o que vale, pelo aspecto muito positivo, é conseguir falar de si de uma maneira autêntica. É aquilo que eu sou.
Então vale essa dica para Mercúrio em Leão. E por último, o Sol faz um aspecto favorável, um sextil com Urano, no dia 14 de julho, na sexta-feira. E isso vai valer mais para o final da semana, mas a gente já pode ir programando as mudanças que nós queremos fazer. É o momento de sacudir, né? Sacudir a natureza na nossa vida e ver, soltar algumas coisas e deixar que essas sementes elas gerem novas vidas. A inovação sempre é ótima, experimentar coisas diferentes é ótimo. Se colocar num lugar às vezes estranho é uma maneira da gente se modificar. Então vamos pensar nesses projetos que, de uma forma menor, com poucos dias, podem significar conquistas e frutos futuros. Então esse é o último aspecto. Então espero que essa semana seja uma semana bem interessante. Eu acho que tem aí muita coisa para a gente pensar e estruturar. E, como eu disse lá no início, que eu ia fazer um convite, e o convite é o fato de, essa semana, estarem abertas as inscrições do meu programa online de astrologia, que é o curso que eu dou, todo gravado por mim, com aulas de dúvidas, ao vivo online, muito legal. Esse programa, esse curso, ele tem inscrição até sexta-feira, e se você tem interesse, o link está na bio do Instagram, está na descrição do vídeo. Esse curso foi todo preparado, gravado com o maior carinho, com muita vontade, uma coisa que me deu muito orgulho de ter feito, porque foi uma maneira que eu encontrei e que a internet deu isso para a gente, que é poder passar para mais pessoas esse conhecimento. Então, eu convido vocês a acompanharem essa trajetória, a trajetória que eu fiz, e que vocês fazendo vão estar pertinho de vocês. Então, vai até sexta-feira, não me esqueçam, é só essa semana, e eu espero vocês lá, tá bom? Um beijo gigante.